Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Que prazer estar com a igreja, prazer em ver cada um dos irmãos. É uma felicidade, é uma alegria. O pastor já vem nos convidando há algum tempo, mas eu confesso que me sinto privilegiado em relação aos outros pastores, porque ele diz, você poderia pregar na Santa Ceia? Eu dizia, não pastor, hoje não. Então eu me sinto privilegiado porque alguns outros pastores também não têm a mesma liberdade de dizer, não pastor, não vou hoje não, né? Então eu entendo isso, mas chegou o dia, o Senhor tem o dia reservado, o dia certo para isso, e nós estamos felizes de poder estarmos aqui juntos com a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós, domingo passado, tivemos a Páscoa. Nós passamos o final de semana passado falando sobre a Páscoa, celebrando a Páscoa, ouvindo, ministrando e cantando a mensagem da Páscoa. E eu gostaria de guardar uma continuidade com o que nós estivemos ouvindo e vivenciando no último final de semana. Afinal, todos os meses, as nossas mentes e corações, a partir da mesa posta, a partir do nosso movimento de vir à igreja e cercar a mesa, os nossos corações são remetidos à mensagem da Páscoa, ao sacrifício de Cristo por nós, à Santa Ceia do Senhor. E eu queria guardar essa conexão. É geralmente nos primeiros cultos de cada ano que nós temos a ideia e nós somos encorajados a perceber novos começos, recomeços, novos ciclos. A gente é bombardeado de toda forma, seja por reportagens, por postagens, por pregações, por canções ou em rodas de conversas. Tudo acaba girando em torno de uma espécie de encorajamento que nos prossegue, que nos encoraja a prosseguir, a mudar, a traçar novos planos, a sermos mais disciplinados. E aí nós nos comprometemos conosco e nos comprometemos com outras pessoas a um novo começo, a um recomeço, a um novo ciclo, a uma nova história ou a novas posturas. Da noite para o dia, os nossos corações e mentes são convidados a enxergar tudo de uma nova forma. Como se nós tivéssemos cada um na mão um interruptor, um controle absoluto, seja lá sobre qual for a situação que cada um de nós esteja passando. Refletindo sobre isso, ficou muito claro e óbvio para mim, meus irmãos. Cada um de nós tem e carrega algo que gostaria de mudar, que gostaria de recomeçar, ou carrega um desejo de um novo começo em alguma área da vida. Seja um lastro de melhoria ou de evolução pessoal, seja um desejo de alçar voos maiores na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus negócios. Seja, quem sabe, uma tão sonhada estabilidade financeira, ou seja, de repente, você esteja passando por uma mudança geográfica, você está passando por um novo ciclo na sua vida, porque você mudou de cidade, porque você mudou de local, e isso representa um novo começo para você. Ou de repente você gostaria de ir embora daqui, e recomeçar a sua vida em um outro local, de sorte que nós somos bombardeados por várias espécies ou encorajamentos a recomeços. Mas para alguns de nós, esses recomeços também podem ser emocionais. Às vezes o recomeço está ligado ao luto. Às vezes o recomeço está ligado a relacionamentos afetivos. Às vezes o recomeço está ligado a um desejo contínuo, um anseio de que de repente você que está padecendo de uma enfermidade possa ser curado por Deus. E nós cremos que Deus ainda cura e opera milagres, mas de repente isso significa um desejo imenso por um recomeço, por uma vida nova, por uma plenitude em relação à nossa saúde. De fato, meus irmãos, que angústias e frustrações são provocadas pelas mais diversas situações da nossa vida e de alguma forma nós precisamos refletir sobre recomeços, porque nós desejamos recomeçar, nós desejamos novos ciclos, nós desejamos novos períodos na nossa vida. E a Páscoa é um momento perfeito. A Páscoa deveria nos fazer refletir muito mais acerca de novos começos do que, por exemplo, o Ano Novo, do que o 1º de janeiro, ou do que qualquer outra situação na nossa vida, do que o nosso próprio aniversário. Porque é na Páscoa que nós temos o exemplo bíblico mais perfeito de um novo começo. É na Páscoa que nós temos o começo mais significativo da história do mundo. Não só da humanidade, mas de todo o cosmos. Nós
ocidentais nos distanciamos muito disso, por diversos motivos, seja pelo nosso calendário, seja por motivos relacionados à nossa vida em sociedade ou à forma como nós convivemos economicamente, seja como a forma como nós transformamos a Páscoa de repente no nosso contexto da igreja. A Páscoa para nós virou data boa para retiro. Então, de alguma forma, nós vamos nos distanciando do sentido ideal e verdadeiro e bíblico da Páscoa, que é um sentido de recomeço, de um novo começo, e esse sentido ele é muito claro nas Escrituras, e ele começa lá em Êxodo, capítulo 12, verso 1, quando diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então perceba que nós estamos distantes dessa noção de começo, inclusive biblicamente falando. E tudo isso me levou a uma espécie de tensão, porque ao sermos encorajados a mudanças e a novos ciclos, nós temos o desejo de que tudo funcione a partir do momento que eu digo, eu quero. Parece que nós queremos que tudo funcione a partir de nós. Ou tudo que esteja sendo oferecido a nós surja do nada quando simplesmente eu manifesto a minha própria vontade. Eu quero uma mudança, eu quero um novo ciclo, eu quero novos rumos, eu quero, mas isso de alguma forma tem prejudicado gravemente cada um de nós. Porque nós não podemos conceber novos começos a partir dos nossos próprios esforços. Quando nós colocamos isso em contraste com a narrativa bíblica, nós acabamos por descobrir que não é possível ter um interruptor do bem-estar e do mal-estar. Não é possível isso estar em nossas mãos. Não é possível brotar de nós o querer que tudo fique bem, porque nós não fomos feitos para isso, meus irmãos. Nós não fomos feitos para governar a nós mesmos. Na verdade, se nós submetermos isso a textos como Gênesis 1 a 3, Êxodo 19, Deuteronômio 28, e eu não vou me deter sobre nenhum desses textos agora, porque o nosso tempo é curto, mas esses textos falam em essência sobre a vontade de Deus e as consequências de fazer a vontade de Deus, e a vontade do homem e as consequências do homem fazer a sua própria vontade, as suas próprias escolhas. Se nós submetermos tudo isso a esses textos, nós vamos ver que a nossa natureza é inconstante, fadada ao fracasso, ela simplesmente padece dia após dia e até hoje por conta das nossas próprias escolhas. Então fazer movimentos de recomeço a partir de nós mesmos, das nossas próprias capacidades, do nosso próprio entendimento, é partir do ponto de início errado. Ou seja, nós seremos levados ao lugar errado. E porque saímos do lugar errado, o que nos resta a cada tentativa? Geralmente nos resta insucesso, dor, lágrimas, um sentimento de incapacidade, de impossibilidade, de impotência. A muitos de nós resta apenas chorar, lamentar e cair ao chão de desesperança. E eu quero te convidar para que a gente possa ir junto ao texto bíblico. Porque o texto bíblico nos mostra uma narrativa onde existe choro e desesperança, mas também onde existe um novo começo, mesmo em meio ao choro. E eu quero voltar ao texto que o pastor leu no início do culto, João, capítulo 20, verso 11 até o 18. Eu lerei na NAA. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia, glória a Deus. Nesta cena, meus irmãos, Maria
as lágrimas, chorosa, desesperada, do lado de fora do sepulcro, ela não é tão diferente de nós, quando nós estamos passando por dificuldades e angústias, quando nós estamos chorosos e nos sentindo impotentes. Maria percebe a impossibilidade de que as coisas fossem diferentes, e ela chora. Ela vê, de alguma forma, toda uma caminhada, toda uma jornada, simplesmente findando e acabando, e ela está desesperada. Assim também nós ficamos quando percebemos que isso acontece também conosco. Mas Maria está chorando também por alguns motivos. Maria está chorando de uma forma geral de tristeza. Sim, ela está chorando de tristeza, mas Maria está chorando também porque perdeu o seu amigo e perdeu o seu mestre. Maria está chorando também porque a esperança de Israel findou. A esperança de Israel acabara de ser esmagada pela tirania de Roma. Maria chora pela esperança do mundo que supostamente foi sufocada pelo poder das trevas, afinal o Salvador havia sido crucificado, havia sido sepultado. Maria estava chorando porque ela havia recebido a notícia de que o corpo de Jesus havia desaparecido. Todos esses motivos constroem um grande guarda-chuva que nós poderíamos chamar de desesperança, de desalento, de tristeza profunda, de angústia profunda. Maria chora pelos mesmos motivos que talvez alguns de nós estejam chorando esta noite, ou tenha chorado ainda hoje. Ela chora por não ver mais nenhum tipo de solução. E aí, se de repente você já não enxerga mais solução, talvez você esteja preparado, exatamente porque você não enxerga solução, talvez você esteja preparado para ouvir o que Deus tem a te dizer hoje, nesta noite, neste culto. Porque é no momento do desespero que nós precisamos parar, olhar e enxergar que Deus já está agindo em nosso favor. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Esse choro de Maria, ele também se assemelha muito ao choro do apóstolo João, no capítulo 5 de Apocalipse. E eu quero ir para lá com você. Mas para a gente chegar no capítulo 5 de Apocalipse, de repente, é meio complicado, então eu quero fazer um breve resumo em 2 minutos. O Apocalipse começa com uma visão do Jesus ressurreto. Cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés de bronze, voz como a de muitas águas, sua face como o sol. Não é de estranhar, meus irmãos, que o apóstolo João, ele narra ter caído de joelhos achando que estava morto. Tremenda é essa visão. A visão do Jesus ressurreto, ela serve como uma espécie de porta de entrada do livro. Depois disso nós temos uma segunda introdução, na forma de 7 cartas, que são curtas, que são enviadas a 7 igrejas na Ásia Menor. Essas cartas servem como um corredor, que vai nos conduzindo à porta da entrada da sala do trono, apresentada em Apocalipse 4. Então João vê uma porta aberta nos céus, ele atravessa aquela porta, e em espírito ele vê o Deus vivo, com seres celestiais, e a criação ao seu redor em adoração. E à medida que a visão da sala do trono se desenvolve no capítulo 5, algo muito estranho acontece. Porque aquele que está no trono tem um livro na sua mão, e ele está selado, este livro está selado. Alguém tem que abrir o livro, mas ninguém é capaz de fazê-lo, e em visão João se desespera. E ele diz no capítulo 5, verso 4, todavia, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aleluia, glória a Deus. Eis aqui, meus irmãos, o novo começo para onde nós devemos olhar. Eis aqui a mensagem da Páscoa vívida em figura de linguagem.
O leão, o rei dos reis, o senhor dos senhores, se tornou um cordeiro sacrificial, um cordeiro pascal, e por sua morte ele conquistou os poderes do mal, de forma que o plano de Deus, a operação divina de resgate de Deus de todo o universo, agora pode ser desvendada e agora pode ser colocada em prática, porque alguém digno foi achado. Glória a Deus. Então a batalha foi vencida, a vitória do cordeiro se estabeleceu. Glória a Deus por isso. Fazendo um paralelo entre esses textos, nós vamos ver que no dia da Páscoa, Jesus chama Maria pelo nome e pergunta: Maria, por que você está chorando? O ancião olha para João em visão e pergunta: ei, por que você está chorando? Assim como a chorosa Maria olha pela primeira vez e antes de ver o mestre, ela vê um jardineiro, o choroso e desesperado João também, ao ser convidado para olhar para o leão, enxergam um cordeiro, e esse cordeiro venceu a batalha. Glória a Deus. Alguém digno foi achado. Glória a Deus por isso. Então Maria e João contemplam que um novo começo surgiu, que há uma esperança para qualquer aflição. Glória a Deus por isso. Talvez aqui hoje, eu, você, chorosos, desesperados, ao olhar a primeira vez para o que está passando, só enxergue dificuldade, só enxergue dor. Mas o convite de hoje é: pare, olhe uma segunda vez. E ao olhar uma segunda vez, você verá o mestre como Maria viu. Você verá o cordeiro como João viu. E esse cordeiro já venceu. E aí a gente conclui que nós podemos ter esperança, porque um recomeço já foi marcado pelo cordeiro que venceu. Então existe começo para mim e para você também nesta noite. Glórias a Deus por isso. Mesmo envolto a lágrimas, meus irmãos, desesperos desta vida, a Páscoa nos lembra que pelo sacrifício de Cristo por nós, um começo foi marcado, um novo começo existiu, uma nova criação existe por conta do sacrifício de Cristo por nós. Glória a Deus. E esse é o ponto de partida que deve ser levado em consideração para os nossos recomeços. Olhar com confiança para o Cristo ressurreto, porque a história não pode ser escrita sem que os nossos olhos estejam fitados na pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se, nós precisamos partir do ponto de início correto. Então não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o que já foi feito por cada um de nós. É sobre tirarmos a mão do interruptor da mudança repentina de vida, controlada por nós mesmos, produzindo os resultados que nós queremos, e juntos, mesmo em lágrimas, mesmo desesperados, mesmo angustiados, nós aquietarmos o nosso coração e pararmos para ouvir. Ouvir o quê? A voz de Cristo. A voz de Cristo. Maria experimenta com seus olhos e ouvidos a voz de Cristo, e aí ela o reconhece. Em Apocalipse 4:1, a voz de Cristo convoca João ao céu para ver o futuro. É interessante isso. Mas antes que ele possa ver o futuro, ele precisa ver quem possui o futuro e quem é digno de concretizar o futuro. Glória a Deus por isso. Deus diz isso nesta noite a mim e a você. Por que você está chorando? Olhe, contemple o teu Salvador. Ele já concretizou o teu futuro e o futuro de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Você percebe a semelhança da experiência de Maria com a de João? Parece que as lágrimas, a angústia, a impotência, o desespero os impedem de olhar para o local certo, e isso de alguma forma os deixa confusos. É por isso que ao decidir dar um jeitinho em nossos problemas, geralmente nós erramos, porque nós agimos e decidimos baseados no nosso desespero, na dor que nós queremos a fina força fazer cessar. É por isso que nós erramos para onde nós devemos olhar e a quem nós devemos escutar. As experiências de Maria, obviamente, e de João têm níveis e profundidades bem diferentes, inclusive teológicos, mas o referencial é o mesmo. Essas experiências querem nos mostrar não a mesma cena,
mas elas querem nos mostrar o mesmo referencial. Para onde olhar? Olhe, veja, o Mestre está vivo, o Cordeiro venceu. Nós temos a vitória garantida pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. A questão não é o choro, a questão não é a angústia, a perda, as aflições. O foco aqui é para onde olhar. Onde olhar no dia em que estivermos em lágrimas e sem nenhuma esperança. Olhe para o Cristo que venceu e que aparece a nós em momentos de angústia e choro, onde tudo que nós desejamos é um novo começo. Onde tudo que nós desejamos é sermos libertos daquilo que nos põe em um cativeiro, daquilo que nos escraviza. Onde tudo que nós desejamos é sentir nada além do que a direção sublime e amorosa do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Porque só isso tem poder de aquietar o nosso coração. Só o sangue do Cordeiro tem poder para nos libertar. Eu comentava na igreja, há 2 ou 3 domingos atrás, o que tira o povo do Egito, o que separa Israel dos egípcios, não é o mar vermelho que se abre e depois fecha. O que separa Israel dos egípcios é o sangue do Cordeiro no umbral das portas daquelas casas. Maria desejava que nada daquilo fosse verdade, meus irmãos. E sem esperança ela cai em lágrimas. João chora porque não acha nenhum sequer capaz e digno de fazer o que deveria ser feito. Alguém digno de abrir o livro. E essa realidade do novo mundo criado por Deus na Páscoa se apresenta a nós hoje, principalmente em forma de esperança. A mensagem hoje é sobre esperança, meus irmãos. Não é uma receita coach para como você recomeçar. É sobre esperança que deve ser depositada em quem já começou e terminou por você. Aleluia! É essa forma de esperança e salvação e libertação onde nós precisamos estar alicerçados. É essa esperança que deve moldar o nosso agir, os nossos valores. É essa esperança para onde nós devemos olhar e desejar um novo começo. Qual é então a verdadeira esperança que a Páscoa apresenta? Você lembra que eu disse que João primeiro, antes de ver o futuro, viu aquele que realizaria o futuro. Então a verdade da Páscoa, que a Páscoa nos apresenta, é a verdade surpreendente, é a boa notícia de que o mundo todo está sendo recriado desde que o Cordeiro venceu na cruz do Calvário. Novos céus e nova terra religados, Apocalipse 21 e 22. Esse é o nosso destino, é o destino do mundo. Tudo isso por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso porque o sacrifício de Cristo marcou no mundo um novo começo. Glórias a Deus por isso. E o mais próximo que nós podemos chegar dessa realidade, meus irmãos, por enquanto, é quando nós antecipamos as bodas do Cordeiro. Aqui, na ceia do Senhor. Os símbolos da nova criação, pão, vinho, são levados a uma realidade celestial e associados à vida e ao amor do Cordeiro de Deus. Mas o Apocalipse também nos traz uma lista, e eu vou parafrasear, do que não haverá, quando o futuro estiver revelado, completo. Porque a Páscoa nos lembra, meus irmãos, também disso, que pela morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, por conta da nossa salvação, muitas coisas não existirão mais. E Apocalipse 21 e 4, a partir de lá, diz que no novo mundo de Deus não haverá pecado, nem nada que corrompa a imagem de Deus no homem. Glória a Deus. Não haverá morte. Você pode glorificar a Deus por isso? Não haverá choro, não haverá dor, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí eu poderia dizer, sim, Maria, as suas lágrimas serão enxutas. Sim, Pedro, as suas lágrimas de negação também serão enxutas.
É verdade também, apóstolo João, que você não chorará mais, pois o cordeiro digno de abrir o livro foi achado e venceu. Mas também as tuas lágrimas serão enxutas. As lágrimas das viúvas e dos viúvos, dos órfãos, dos abandonados, dos desempregados, dos vitimados, dos marginalizados, dos pobres, dos que choram em secreto, pedindo a Deus uma resposta para as suas orações, dos que estão em luto, dos que estão angustiados, dos que estão desesperados, dos que estão lutando contra uma enfermidade, dos que padecem de desesperança, toda lágrima cessará, porque o Cordeiro de Deus venceu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa relaciona-se, meus irmãos, com o enxugar das nossas lágrimas. Pois o Mestre e o Cordeiro nos consola. Porque o novo começo de Deus inaugurado em Cristo não é um cessar de aflições e das lágrimas, ainda não, nós ainda teremos aflições. Mas acima de qualquer aflição nós temos esperança, pois nós já sabemos quem está no futuro. O nosso começo precisa sempre ter como base a firme confiança, precisa ter sempre como base a fé inabalável de que Deus tem o controle total sobre nós. E não é só de que Ele tem o controle total sobre nós, Ele quer ter sempre o controle absoluto sobre cada um de nós. O Senhor nos convida hoje a olhar e perceber que Ele é o Deus dos novos começos. Na morte e na ressurreição de Cristo, Ele inaugurou um novo mundo. Ele é o Deus dos novos começos. Você pode glorificar a Deus por isso. Enquanto os músicos se aproximam. Aleluia, glória a Deus. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a mensagem da Páscoa, até que Ele venha. A Páscoa nos faz olhar para o ponto inicial correto, meus irmãos, Jesus Cristo, e de lá enxergar a nossa missão. Porque não se trata de um recomeço individual, para mim, para você, onde nada mais é levado em consideração. O nosso recomeço exige de nós expressar uma missão, uma nova realidade. O povo é retirado do Egito, eles não são mais escravos, eles precisam expressar uma nova realidade. Qual é a realidade? É a realidade da promessa de Deus a Abraão: em ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos uma missão a anunciar depois que a angústia passa, depois que a escravidão cessa, depois que nós somos libertos, nós temos uma missão. E a nossa missão é anunciar ao mundo que existe um novo começo, que existe um reino estabelecido e que existe um rei entronizado, meus irmãos. Mas não apenas um novo começo cósmico para o mundo, para a criação, mas também para a humanidade. Porque o sacrifício de Cristo nos proporcionou que o nosso relacionamento com o Pai tivesse um novo começo. Nós fomos reconciliados com Ele, oh aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, você ainda consegue sentir o seu coração arder com essa boa notícia? Nós precisamos disso. Nós precisamos desse fervor. Nós precisamos ficar constrangidos e envergonhados com essa boa notícia, meus irmãos. Quem éramos nós? Os músicos podem se aproximar. Quem éramos nós? Tem um trecho de uma música que retrata muito bem quem éramos nós e quem somos nós. E eu vou ler rapidamente. O trecho dessa música diz assim, ó: viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. E aí ele começa dizendo assim: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi
o amor de Deus. E eu te pergunto, como não anunciar este amor? Nessa verdade, na verdade que nós somos agentes do reino de Deus, nós nos encontramos chamados a ser pessoas de domingo em um mundo de sexta-feira. Nós somos convidados a nos perceber como pessoas da Páscoa, chamadas a ministrar em um mundo de calvários. Basta olhar o verso 18 do capítulo 20 de João. Jesus ordena que Maria vá e anuncie. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha lhe dito essas coisas. Maria vê o mestre enviada para anunciar o que acabara de ver. Maria percebe que nada está perdido e corre para anunciar o que tinha acabado de acontecer. Em Apocalipse 5, após reconhecer o Cordeiro, o único digno, João agora vê toda a criação proclamando, anunciando, adorando continuamente a majestade do Deus entronizado. Enquanto nós seguimos, nós o adoramos. Enquanto nós o seguimos, as nossas lágrimas são enxutas e nós somos salvos. Novos começos acontecerão, guiados e direcionados por Deus. Deus tem um novo começo para cada um de nós. Deus tem um novo começo para cada um de nós. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Glória a Deus por isso. Quantos pela fé podem exaltar a majestade de Deus? Ele enxugará toda lágrima, aleluia. Toda angústia e toda desesperança cessará. Aleluia. E quando isso acontecer, não existirá nenhuma outra coisa a fazer, a não ser em uma só voz entoar a canção de Apocalipse 5, 12 e 13, que parafraseadamente diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você.